Gente, obrigada, né? Estou aqui então falando, né, em nome de uma equipe muito maior do que eu. Vamos explicar um pouquinho aí esse G20 Tech Sprint. Na verdade, eu acho que é um projeto que traz orgulho a todos nós aqui no Brasil, né? Então sintam-se aí também orgulhosos como parte desse projeto. Esse G20 Tech Sprint 2024 é um grande hackathon mundial, né? Ele não está em sua primeira edição, ele já está na 5ª edição. O tema muda todo ano, né? Ele acaba sendo um hackathon liderado pela presidência do G20, né? Uma grande competição global buscando inovações tecnológicas, né? A presidência do G20 esse ano está conosco, né, no Brasil. Então, por conta disso, na trilha financeira, Banco Central está, né, o presidente Roberto Campos Neto está, então, né, assumindo esse papel esse ano. Então, nós tivemos aí essa prerrogativa de poder, junto ao BIS Innovation Hub, que fica lá em Hong Kong, fazer uma proposta temática, né, para a gente poder fomentar a tecnologia para uma temática de relevância para a comunidade de bancos centrais mundiais e para reguladores mundiais. Nesse contexto, foi proposto essa temática de finanças sustentáveis, já também como um desenvolvimento de uma iniciativa que já andava antes, tinha já um GTI de tokenização dentro do banco, esse GTI tinha um braço ESG, isso tudo vinculado ao DREX, e nessas conversas todas que a gente foi tendo com a comunidade internacional, foi um senso comum de que essa temática era relevante e que poderia ser endereçada no âmbito do G20. A comunidade das 20 maiores economias aprovaram isso, então isso não é um tema colocado somente por Brasil, então foi considerado como um tema de relevância. Eu acho que isso reforça o que foi, né, ouvido hoje durante todo esse evento, né, em termos da relevância do tema. E teve apoio do BID também e do BID Lab. Tá? Então, o Banco Interamericano de Desenvolvimento é um apoiador, inclusive com recursos financeiros, por conta do evento que a gente vai fazer no final do ano. Então, isso tudo eu estou falando para dar um pouco da proporção da relevância, né, dos apoiadores que estão dizendo que isso faz sentido. Claro que tem uma grande oportunidade aqui, que é bacana de sinalizar, que, botando tecnologia para conectar com finanças sustentáveis, né, ou seja, para mobilizar recursos para essa agenda de sustentabilidade, e isso acontecendo aqui no Brasil, é claro que a gente está aproveitando uma janela de oportunidade que vai aí até novembro do ano que vem, né? A gente cedia a COP ano que vem em Belém também. Então, é claro que, para a comunidade de inovação, tem um momento bacana aí de uma exposição ampla. Então, esse G20 marca algo importante esse ano, né? Mas a gente lembrando que essa janela caminha aí, né, para um horizonte temporal maior também. O hackathon ele vem, então, alinhado também a uma prioridade do próprio G20 2024. Né? Então, o próprio G20, neste ano, tem como prioridade construir um mundo justo e um planeta sustentável, tá? Para além desse G20 Tech Sprint. Voltando, então, especificamente para a iniciativa, o que ela está fomentando? O que ela está buscando? Buscando inovações tecnológicas em 3 trilhas. Tá? Então, são 3 problemas aí a serem atacados. Tá? E podem ser submetidas soluções para qualquer um desses temas, e, no final, a gente fala das premiações e do cronograma. O primeiro desafio proposto, então, o desafio para o qual a comunidade busca soluções inovadoras, né, tecnológicas, são soluções com foco, né, baseadas na natureza, então as nature-based solutions, né? Então, o que se busca aqui são soluções tecnológicas inovadoras que incentivem e atraiam investimentos sustentáveis, inclusivos, orientados à biodiversidade e preservação da natureza. Um pouco mais adiante eu dou um pouco mais de detalhe para tornar isso um pouco mais, né, materializável. O outro problema é voltado para dados, né, associados a fatores ambientais, sociais e à governança. Então, soluções que permitam, né, a melhoria da qualidade, confiabilidade e granularidade desses dados ESG. Tá? E, por fim, soluções que sejam voltadas ao atingimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável firmados no âmbito da ONU. São aqueles 17 ODS, né, ou, no inglês, SDGs, os Sustainable Development Goals, que formam o que se conhece como Agenda 2030. Um pouquinho, então, sobre as soluções baseadas na natureza, né, aquele primeiro desafio. São soluções que poderiam procurar resolver desafios do financiamento tradicional, então isso não seria só relacionado a essa pauta,
mas que poderiam envolver, por exemplo, elevado custo de intermediação, também vinculado à pauta de soluções relacionadas à natureza, falta de financiamento aqui para o sul global e riscos associados aos longos horizontes temporais dos projetos. Como que isso poderia se dar? Já foi discutido aqui também, né? Por exemplo, abertura de novas vias, como propriedade tokenizada ou fracionada, relacionados a projetos, né? Relacionados à natureza e preservação de biodiversidade, e criação de novos mercados secundários para investimento em projetos benéficos ao ambiente. Tá? Podem contribuir também para mobilizar financiamento público e privado com essa agenda, beneficiando transparência. Cabe, então, dizer que aqui também, facilitando o financiamento híbrido, e a própria agenda de Blended Finance poderia caber aqui. Tá? Na parte ESG, que é onde tem um guarda-chuva mais amplo, né, busca-se soluções que melhorem coleta, agregação, análise desses dados, garantia de alto nível de qualidade, envolvendo dados granulares e confiáveis, soluções que facilitem a due diligence, né, a devida diligência, divulgação, gestão de riscos e oportunidades nessa agenda, soluções que possam satisfazer necessidades de diferentes grupos de usuários, dentre eles grandes empresas, que, por exemplo, estejam buscando monitorar emissões, principalmente com foco de escopo 3, segundo o protocolo do GHG, né, o GHG Protocol, na cadeia de abastecimento, né, então isso tem aí uma demanda associada à rastreabilidade também, né, pequenas e médias empresas, então pode ser grandes empresas ou é uma demanda diferente, né, num porte menor das pequenas e médias na cadeia de abastecimento, e que também precisem criar transparência sobre essa pegada climática e ambiental. Tá? Também pode ser com foco em investidores ou instituições financeiras que pretendam direcionar recursos ou créditos e que queiram, então, poder calcular, né, as emissões financiadas de escopo 3, seja associando isso a grandes, médias ou pequenas empresas. E podem ser também soluções de regtech, subtech, que tentem endereçar justamente os reguladores e supervisores, né, que tentem atender aos reguladores e supervisores do mercado financeiro. Tá? Soluções, então, buscando garantir qualidade, confiabilidade, granularidade, facilitando medição, comunicação, verificação em tempo real, permitindo gestão proativa de riscos, incluindo riscos de greenwashing e fraude. A gente já falou disso aqui, né, em painéis anteriores, aqui, inclusive esse que estava a Isabela também. Soluções podem focar em riscos físicos, climáticos físicos ou de transição. Então, físicos, por exemplo, né, inundação, excesso de chuva, seca, né, qualquer desses riscos climáticos físicos, ou de transição muito associada a emissões de gases de efeito estufa, né, ou regulações específicas. E medidas de adaptação também, né, o enfrentamento a essas novas condições. As soluções podem utilizar diversas tecnologias, não há uma restrição. Tá? Então, só aqui exemplificativo, né? Análise de Big Data, inteligência artificial, aprendizado de máquina, né? Machine Learning, inteligência artificial generativa, metodologia MRV, né? De mensuração, relato e verificação digitais, internet das coisas e blockchain. Ok. Pode envolver abordagens relacionadas à natureza. Tem um projeto de referência, esse Digital Twin, do BIS, que ele vincula dados, né, com a parte dados financeiros a determinados riscos. Então, pode servir como uma referência, tá? Digitando aí no buscador já chega, tá? Um documento do BIS que detalha isso, de 9 páginas. E podem também ser soluções que possam ajudar a medir pegada de biodiversidade de ativos financeiros e impactos positivos dos investimentos, melhorando esse alinhamento entre o fluxo financeiro e essas metas de estrutura global de biodiversidade, que é aquele framework de Kuman-Montreal. Tá? Então, para quem está nessa agenda de biodiversidade, esse é o principal framework, né? A estrutura que orienta essa parte analítica relacionada a essa pauta. Tá? E regtech e subtech eu já comentei. Na parte de regtech, a gente faz um destaque, a comunidade, né, faz um destaque ao alinhamento com o International Sustainability Standard Boards. Então, esse board
com foco, né, em transparência para dados de sustentabilidade. Lembrando, ele está vinculado ao IFRS, que é aquele International Financial Reporting Standard, e, no final do ano passado, ele emitiu aí o S1 e o S2, que deram orientações ao mercado sobre transparência de dados climáticos e de sustentabilidade, já recepcionados no mercado nacional pela CVM também, e a legislação do próprio Banco Central já estava alinhado à TCFD, que está também incorporada pelo ISSB. Então, é só a gente põe aí uma referência, né? Como se for nesse olhar RegTech, o ideal seria já ter esse alinhamento com a ISSB. Por fim, o terceiro problem statement, que é esse vinculado aos ODS, a figura ali está listando os 17. É importante destacar aqui uma relevância dada muito também pelo Banco Central do Brasil sobre a agenda de educação e inclusão financeira. Então, o entendimento de que essa agenda é muito importante nesse contexto, que é um caminho, né, que é através da educação e inclusão financeira que você tem realmente um destravamento desses ODS de uma maneira mais ampla, né? Então, em inglês, até um enabler, né? Então, é o que pode viabilizar essa agenda. Então, há um destaque, né, de atenção, aí, se possível, para essa linha. Peço desculpa aí que desconfigurou aí um pouquinho, né? Não sei. Buscamos soluções tecnológicas orientadas a códigos de dados de código aberto, tá? Então, isso é específico desse problem statement, tá? Que possam ser utilizadas para apoiar decisões financeiras e alocação de capital alinhada com esses objetivos de desenvolvimento sustentável, incluindo preservação de biodiversidade, alteração climática, educação e inclusão financeira, energia limpa, redução da pobreza ou qualquer um dos outros que se enquadrem no âmbito desses 17. É estimulado a submissão de propostas acessíveis a todos como um bem público a custo zero, por isso esse destaque, tá, para código aberto, sobre as quais outras soluções possam ser construídas. E aí pode ser, né, considerar análise preditiva, geoespacial, inteligência artificial, machine learning, crowdsourcing, tecnologias de registro distribuído, DLT, né, dentre outras, identificando e estabelecendo indicadores chaves para medir o progresso em relação a esses ODS. Porque, se não for possível medir, aí a gente vai entrar num fomento de greenwashing de novo, né, ou de sustainable washing, o que for. MRV, né, de novo, cabe, né, MRV digital também podem ser explorados. Tá? Educação financeira, eu já comentei aqui. As soluções podem envolver plataformas móveis e online, tá? O que ofereçam serviços financeiros adaptados a comunidades carentes, então isso também é um destaque. Podem incorporar elementos de educação financeira, podem capacitar usuários a tomar decisões informadas, apoiando metas de desenvolvimento sustentável. E podem incluir esses KPIs, né, os indicadores-chave de desempenho, como já comentado, acompanhando a eficácia de investimento das iniciativas no alcance desses ODS, tá? Bem como indicadores-chave de risco para monitorar potenciais riscos que possam impedir ou atrapalhar o alcance desses objetivos. Tá? Então, aqui, né, um pouco da visão do que seria então a proposta desse desafio. Está sendo ofertado $25 mil, né, ao primeiro colocado, de cada um desses 3 problem statements, né? Então, vão haver então 3 primeiros lugares aí. Então, tem aí 25 mil ao primeiro colocado de cada enunciado, aos 5 shortlisted, porque vai ter uma seleção aí dos 15, antes de chegar a esses 3 finalistas. Então, as 15 equipes vão receber também $5 mil cada equipe. Então, é claro que aos 3 top aí se acumula, né? E todas as equipes finalistas vão poder interagir com especialistas do G20 e participar do relatório TechSprint do BIS, então tem um ganho reputacional e disposição aí também. O cronograma, as inscrições foram abertas, teve um evento bem interessante, né, que está disponível no YouTube do Banco Central, para quem quiser ver, em português e inglês, no dia 25 de abril, e está aberta a submissão até 31 de maio, tá? Mundialmente. Foi colocado um limite de 100 submissões por cada problem statement. Tá? Isso foi importante, porque acelerou bastante as submissões, mas tem alguns já escrevendo e perguntando se já está perto do limite. Não, gente, tem folga e tem bastante folga, submetam.
Então, 31 de maio fecha, tá, o período. Dia 9 de agosto serão anunciados os 15 pré-selecionados. 4 de outubro é o prazo final para a submissão do protótipo das soluções. E até 29 de novembro serão divulgados os ganhadores e, num evento presencial que está sendo organizado, em breve vai ser divulgado. Tá? As inscrições podem ser feitas nesse QR Code ou nesse endereço fácil aí, ó. Tá, a gente sempre, né, falha em alguma coisa. Mas as dúvidas podem ser tiradas no buscador. Se digitar G20 2024, chega fácil na nossa página. E daí tem todos os links, tem e-mail para pergunta, tem frequent asked questions, né, as dúvidas frequentes, tem um monte lá também. E a gente fica à disposição também para poder responder, né, dúvidas aqui e depois também por e-mail. Gente, se esqueci alguma coisa, me complementem aí. Se não, devolvo a palavra. Vivi, obrigada. Acho que a gente tem um tempinho para pergunta. Chegou uma aqui, acho que vale o reforço de... A solução ela já precisa existir? Ela precisa estar em escala? Qual que é o requisito Ela não precisa já existir, ela não precisa já estar em escala. É claro que, o quanto mais próximo essas soluções estiverem de serem implementadas e escaláveis, maior a chance de elas serem as vencedoras, né? Então, mas não precisam já estar assim. Elas vão ter um tempo para desenvolver isso durante o desafio. Uhum. Legal. E tem uma minha que eu queria fazer, que é o que o Banco Central espera pós-TechSprint. Então, legal, a gente vai ter esse hackathon, o desafio vai ser premiado, vai ter a oportunidade de conversar com os especialistas. Depois, o que vocês veem de passo seguinte, assim, da perspectiva do Banco Central? Então, há um namoro aí de ideias, né? Juntando umas palavras lift, juntando umas palavras Drex. Mas é isso tudo ainda em estudo de potencial, mas é claro que há a intenção, né, da evolução dessa agenda continuar, como já tem sido com outras iniciativas que já caminham bem, né? Então, existem lá Lift Lab, Lift Learning, né? E essa agenda ESG, como o futuro é verde e digital, né? A gente não imagina mais que isso se desassocie. Eu queria fazer um reforço bem rápido para todo mundo que está aqui. A Fenasbac é a apoiadora do TechSprint também. Eu não posso deixar de lembrar, a gente tem 10 dias para as inscrições. Então, se não é dia 31/5, é daqui a 10 dias. E a Vivi lembrou, a gente ainda não está próximo do 100 por problema, mas é do dia para a noite que aparecem 50, 70 inscrições. Então, se você tiver, né, algum projeto, corre e faz o mais rápido possível a sua inscrição, para você não ficar de fora da lista dos possíveis avaliados. Vai dar um super trabalho fazer, né, um processo de shortlist das seleções, mas só reforçando o que a Vivi falou, quanto mais madura a solução, mas nesse exato momento você está fazendo uma inscrição, você não está mostrando o protótipo. Então, né, faz a inscrição, garante que está lá tudo bem descrito e corre, né, e continua o desenvolvimento. Era só mesmo reforço, a gente acha que isso vai ser um projeto super importante para o Brasil e para o mundo nesse momento. Obrigado, Vivi, obrigado pelo teu tempo. Eu que agradeço, só reforçando, realmente, sem a Fenasbac não teria saído esse G20 TechSprint. Obrigada. Obrigada, Vivi. Parabéns. Obrigada pelo reforço.